gatas, tudo bom com vocês, meus amores? Hoje eu vim trazer uma maquiagem bem legal para o final de semana, uma maquiagem mais pesada, onde a gente está usando preto e dourado. Eu trouxe uma técnica nova que se chama pálpebra luz ou ponto de luz, que nada mais é do que uma sombra mais escura em volta da pálpebra e no meio da pálpebra uma sombra mais clara. É uma maquiagem que precisa um pouquinho mais de paciência, mas nada muito difícil de desenvolver, nada impossível de desenvolver. Eu tenho certeza que você vai saber se virar muito bem, que você vai fazer muito bem. Então eu trouxe essa proposta para vocês hoje, eu espero muito que vocês gostem. Já vou pedir de cara para você clicar no joinha aí, dar uma curtida no vídeo, se inscrever no canal, porque você vai ser muito bem-vindo aqui na nossa família, tá bom? Então, se você quer saber todos os detalhes dessa make, é só vir comigo. Então vamos começar com essa maquiagem que é super linda, mas super fácil de fazer, e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer com muita facilidade aí na sua casinha, tá bom? Então hoje a gente vai usar uma paleta que eu amo, que ficou nos favoritos de janeiro, que é a paleta da Lu Ferraz. É uma paleta que é meu xodó, que eu gosto muito. E a gente vai usar alguns tonzinhos. A gente vai usar esse preto, o marrom, esse branco cintilante e esse douradinho aqui. Eu já apliquei corretivo em toda a minha pálpebra, só que hoje a gente vai fazer uma técnica nova aqui no canal que se chama pálpebra luz. É justamente esse efeito que a gente faz um ponto de luz somente no meio da pálpebra. Eu vou começar usando o fixador de sombras, que já vem na paleta, esse fixador de sombras da Lu Ferraz, que também vem separado, e vou aplicar em toda a minha pálpebra. Ele tem uma cor de um bege bem clarinho, mas dá pra espalhar bem. E ele fixa muito bem a sombra. Então eu vou espalhar em toda a minha pálpebra, tanto na fixa quanto na móvel. Levar um pouquinho aqui próximo da sobrancelha também, porque eu quero essas cores bem pigmentadas. Minha franjinha aqui tá meio complicada. Feito isso, a gente vai usar o primeiro marrom, que é esse marronzão aqui. Ele é bem pigmentado, muito pigmentado. Com esse pincelzinho chanfrado aqui da Macrylan, ele não tem numeração. Eu vou marcar todo o côncavo e eu vou aplicar bem aqui no côncavo até a parte interna do meu olho. Eu gosto de aplicar com esse pincel chanfrado porque eu aplico a sombra bem na pontinha dele e ele faz um traço fino que facilita na hora de esfumar. Se a gente fizer um traço muito grosso, na hora de esfumar pode fazer uma sujeirada. Então a gente aplica a maior quantidade de sombras no canto externo e arrasta o que sobrar aqui para o cantinho interno. Só o restinho mesmo. Agora a gente limpa o pincel, a gente tira o excesso de sombra do pincel e a gente já começa a esfumar essas bordinhas em direção à sobrancelha. Esfuma tudo isso. Como a gente aplicou o fixador de sombras, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de esfumar, porque a sombra ela realmente fixa no fixador e aí a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Mas aí a gente vai com a mão bem levinha, esfumando, e a gente consegue o resultado que a gente quer. E agora, para facilitar o esfumado, a gente vem com um pincel de aplicar sombra, esse aqui é o 05 da Lu Ferraz. E vem nessa sombrinha aqui, que é uma corzinha meio champanhe cintilante, para iluminar abaixo da sobrancelha. Pode ser um pincelzinho menor, é porque esse é o que está mais perto aqui. Você ilumina bem abaixo da sobrancelha, no ponto alto da sobrancelha, e arrasta o que sobrar no pincel para as laterais, como sempre. Esse passo, além de iluminar a sobrancelha, ele também suaviza o finalzinho aqui do esfumado, também é um truque bem legal. E agora que a gente já fez o fundinho para começar o esfumado, para começar o degradê do preto, porque meninas, para você que não sabe, que está começando, quem esfuma o preto é o marrom. A gente nunca pode pegar uma sombra preta para esfumar a sombra preta. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Agora com a sombrinha preta, que é esse preto bem preto da Lu Ferraz, que é muito preto, muito, muito preto. É muito pigmentada essas sombras dessa paleta, por isso que eu amo tanto. Todo cuidado é pouco. Por ser muito pigmentada, a gente tem que tomar um pouquinho a mais de cuidado, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar aplicando no canto externo, na diagonal aqui, e vai contornando todo o côncavo até o cantinho interno, tá bom? A gente primeiro marca com a sombra preta para depois esfumar. Muito cuidado nessa hora para não borrar a parte de fora.
E aqui no cantinho interno a gente vai com um pouquinho mais de cuidado para não borrar e não ficar manchado aqui a parte interna. A gente quer uma parte interna mais limpinha, então vem com bastante cuidado. Vocês podem perceber que eu deixei uma partezinha sem sombra. Isso é de propósito, porque justamente aqui que a gente vai fazer a técnica da pálpebra luz. Agora que a gente acabou de aplicar a sombrinha preta, a gente vem com uma toalhinha assim, seca. O truque é limpar o pincel na toalhinha seca. Limpa bem, 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 até você ver que não tá saindo mais nada da toalha. Agora que você limpou bem o pincel, a gente vai nas bordinhas do preto e vai esfumando bem de levinho. A gente pega o pincel na pontinha assim e vai fazendo movimentos circulares nas bordinhas para poder tirar toda a marcação. E com muita paciência, muita leveza e muito cuidado. Aqui no canto externo também a gente vai esfumando. Aqui na parte interna a gente esfuma com mais cuidado e a gente só faz movimentos de vai e vem, para cima e para baixo. Se a gente esfumar com movimentos circulares, a gente vai trazer essa sombra para dentro do nariz. A gente vai trazer essa sombra aqui pro canto e a intenção é deixar essa partezinha aqui bem limpinha. Então a gente vai esfumar para cima e para baixo só para tirar essa marcação, para tirar essa marca feia que fica aqui. Sempre volta, limpa o pincel. Muita gente tem dificuldade em usar a sombra preta porque não tem habilidade em relação aos detalhes. Toda vez que você for esfumar a sombra preta, você tem que limpar o pincel e voltar para esfumar. Essa é uma ótima dica. Aqui a gente esfuma com movimentos de vai e vem na parte interna e no restante a gente vai esfumando com movimentos circulares. Feito isso, agora a gente vai voltar naquele marronzinho que a gente marcou côncavo e vai aplicar aqui nas bordinhas para suavizar esse preto. Lembra que eu falei para vocês que a cor que esfumou preto é o marrom? Aqui que tá o detalhe. Ficou bem forte o marrom porque esse marrom é muito pigmentado. Volta a limpar o pincel na toalhinha seca e começa o esfumado. Tudo de novo. Esfumado é isso, é paciência e jeitinho. Arrasta um pouquinho de marrom que está no pincel aqui pro cantinho interno. Não precisa aplicar o marrom no canto interno, é só a sujeirinha do pincel. E agora com o pincel mais fofão, esse aqui é o L60 da Love Beauty, eu vou suavizar esse esfumado. E a gente volta com aquela sombrinha champanhe para iluminar novamente o baixo da sobrancelha e suavizar o finalzinho do esfumado. Feito isso, a gente volta com o pincelzinho, esse aqui é o número 06 da Vult, esqueci de falar para vocês, esse que eu tô aplicando pretinho. Com o pincel limpo, a gente vai esfumar só as bordinhas aqui da parte interna para poder fazer a pálpebra luz. E agora com o mesmo fixador de sombras ou até mesmo um corretivo mais pastosinho, a gente vai limpar essa parte interna, porque depois de esfumar tanto a pálpebra, cai muitos pigmentos aqui da sombra aqui no meio. Então a gente vai limpar de baixo para cima para poder receber a sombra mais clara aqui no meio. Agora com o próprio dedo a gente dá uma esfumadinha nas bordinhas, só para dar uma suavizada. E agora com esse pincel aqui de aplicar sombras, que também é da Macrylan, é o B906, a gente vai pegar esse dourado aqui e vai misturar um pouquinho com esse branquinho cintilante que a gente usou para iluminar abaixo da sobrancelha, misturar os dois. E vamos aplicar em cima desse corretivo, com batidinhas para fixar bem. Essa sombra é muito pigmentada. Só que tem que tomar muito cuidado, porque a intenção da pálpebra luz é justamente iluminar só o meio da sua pálpebra. Na parte externa e na parte interna tem que ficar bem pretinho. Então depois de esfumar tanto, realmente sai um pouquinho da sombra. Então você pode vir aqui com cuidado e aplicar mais um pouquinho aqui e também esfumando as bordinhas desse douradinho para não ficar muito marcado, né? Te aplica um pouco do pretinho aqui, com cuidado, e esfumando as bordinhas desse douradinho. A gente volta a esfumar. Feito isso, agora a gente vai dar um toquezinho de brilho, mas é extremamente opcional. Se você quiser deixar só assim, tá ótimo. Mas eu gosto de dar esse toquezinho porque eu acho que dá um charme a mais. Eu vou usar essa asa de borboleta da Super Gloss, que eu já cansei de usar aqui no canal, que é o número 228 Ouro 3D. É uma sombra, é um pigmento bem fininho, com reflexo dourado.
com o pincel de aplicar sombra mesmo. Esse aqui é o da Lu Ferraz, é o número 10, sem aplicar nenhum tipo de fixador. A gente vai e aplica por cima desse dourado. E ele tem uns reflexos dourados muito lindos. Eu acho que dá todo o toque final. E é isso de sombra, só isso. Agora a gente vai delinear o olho e a gente vai fazer um delineado bem simples. Eu vou usar a caneta delineadora da Natura, que também é o meu xodó. E a gente vai fazer um delineado simples. A gente não vai puxar gatinho, a gente não vai fazer nada. A gente vai fazer um delineado mais grossinho do canto interno até o cantinho externo, até bem aqui. Aqui no finalzinho a gente engrossa um pouquinho mais, que a gente vai aplicar um pouquinho de sombra preta aqui, só para dar uma finalizada aqui nesse delineado. Você aplica a sombrinha preta bem em cima do finalzinho do delineado. Pronto, escondeu o final do delineado, dá uma esfumadinha, e ficou super lindo. Agora a gente vai aplicar a máscara de cílios, que é efeito cílios postiços da Make Be. Vai aplicar bastante em cima. Enquanto seca, a gente vai para a parte inferior dos olhos, que é bem simples hoje. A gente vai usar esse lápis aqui, que é o lápis preto da Toque de Natureza, que ele é muito preto. E a gente vai aplicar em toda a linha d'água, borrando um pouquinho fora. E agora com esse pincelzinho de precisão da Mary Kay, de topinho reto, a gente vai esfumar esse lápis, as bordinhas desse lápis, juntando já com o esfumado da parte superior. E agora com aquele marrom que a gente aplicou no côncavo, a gente vai selar esse lápis para ele não derreter e para ele ficar no lugar o dia todo. A gente vai aplicando e esfumando ao mesmo tempo. Como ele é um marrom bem escuro, vai parecer que é preto, já juntando com o finalzinho do esfumado aqui da parte superior. A gente faz um esfumado bem dramático, bem grossão aqui embaixo, que eu acho que dá um efeito bem legal. E pronto, gente. Agora a gente aplica bastante máscara de cílios embaixo e vamos aplicar o cílio. Os cílios que eu vou usar hoje, esse aqui da Kiss Nova York, é o All Naturale 02, e a cola que eu vou usar é essa aqui, em bisnaguinha, que é a Jet Black da Envy. Então eu vou aplicar os cílios postiços, aplicar máscara de cílios na parte inferior dos olhos e já volto, tá bom? E de batom, como é um olhão preto, bem chamativo, eu optei por usar um batomzinho nude, mas fica a seu critério, você pode utilizar também batons mais marcantes, mais escuros. Eu acho que fica super bonito com batom vinho, um batom vermelho também acho que fica bem legal. Mas eu gosto também desse jogo de batom nude. E o que eu tô usando hoje é esse aqui, que é o batom líquido da Vult, a cor número 02. E ele é um batom líquido que ele é extremamente confortável. Eu gosto muito de batons líquidos da Vult. Pelo menos em mim, eles não secam totalmente, eles ficam bem confortáveis. E essa cor é maravilhosa, eu adoro esse nude. Ele é um nude com um fundinho rosado, então eu adorei. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, meus amores, que eu fiz com todo o carinho do mundo. E é uma maquiagem de sexta-feira, porque sexta-feira, final de semana, pra gente arrasar nos nossos compromissos, nas nossas saídas. Então eu fiz essa maquiagem pensando em você, pensando nos seus compromissos, casamento, formatura, qualquer desses compromissos, essa maquiagem fica super bem. Então você faz aí do seu jeitinho aí na sua casa, que eu sei que você sabe se virar super bem, tá bom? Então é isso, não se esqueça de visitar o nosso blog, porque o blog é a nossa casa. Lá tem a lista de todos os produtos usados, tá tudo bem explicadinho lá no blog. Nos sigam nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui abaixo de todas as redes sociais. Me siga também no Snapchat, porque lá eu dou várias dicas de maquiagem, mas também vocês sabem que a gente tem um quadro de variedades aqui no nosso canal, que a gente fala sobre séries e filmes e tudo mais, e lá eu dou várias dicas sobre esse assunto também. Então é isso, meus amores, deixe seus comentários aqui abaixo também, que serão sempre muito bem-vindos. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!